Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje quero estar trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso gratuito, beleza? Já deixa um like aqui nesse vídeo, vai ser muito valioso os 7 passos que vocês vão aprender dentro dessa aula aqui. Como uma forma de agradecimento, curte o vídeo aqui e se inscreve no canal para garantir que toda vez que a gente poste uma aula gratuita aqui no YouTube, você consiga assistir essa aula, ter acesso a ela, beleza? Hoje, pessoal, o tema da nossa aula vai ser um tema que muita gente fala sobre isso, né? Muita gente faz essa pergunta. Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui se a aposta esportiva é sorte ou competência, beleza? Dentro dessa aula aqui, nós vamos explicar alguns passos para vocês. Já vou adiantar vocês que tem como você ser um apostador por sorte e tem como você ser um apostador por competência, tá? Você que vai escolher, depois dessa aula aqui, quando você encerrar essa aula, aqui a gente vai te dar passos, né, dicas de para qual lado você tem que ir, tá? E depois dessa aula você vai decidir qual lado você vai tomar, se você vai tomar o lado da sorte ou se você vai tomar o lado da competência, beleza? O primeiro passo aqui, pessoal, que a gente pega aqui sobre se é sorte ou competência, separando ali dois estilos de apostadores, mídia ao invés de média. O que significa isso daqui? Um dos principais pontos que diferenciam um apostador profissional de um amador é a escolha do jogo para operar. Finais de campeonatos, clássicos midiáticos, jogos com hype são as principais escolhas dos amadores. Isso faz com que aumente os resultados negativos, pois nesses jogos é onde as casas mais se preparam. O que isso daqui quer dizer, pessoal? Vou dar um exemplo bem claro. Hoje a gente tem a final da Champions League. Está rolando agora PSG e Inter de Milão. Nesses jogos, pessoal, o jogo midiático, o jogo de muito hype, quando esse jogo é escolhido por conta da mídia, é um erro grotesco, tá? É jogar no fator sorte. Por quê? As casas, elas sabem que vai ser o jogo mais assistido do ano, a final da Champions League. Elas sabem que o mundo inteiro vai estar assistindo, o mundo inteiro vai estar acompanhando e o mundo inteiro vai estar apostando nesse jogo. Então, o que a casa faz? Ela se prepara, pessoal. Ela coloca as linhas nos lugares mais difíceis de bater. Uma porque são jogos, são confrontos aí que a casa tem todas as informações de todas as equipes da Champions League até a final, todas as médias. Então eles vão fazer perfeito aquele jogo para o jogo dar lucro para eles e não dar lucro para os apostadores. Se fosse um jogo de tabela de campeonato e a odd era para ser 2, para uma equipe vencer, eles vão colocar a odd 1,80 nesse jogo para essa equipe vencer. Por quê? Porque eles sabem que o mundo inteiro está apostando, então eles vão pagar menos nesse jogo. É natural, eles vão se preparar para lucrar o máximo possível dentro dessa partida. Se você fosse o dono de uma banca e você sabe que o mundo inteiro vai apostar no seu jogo, o que você iria fazer? Você iria pagar menos nesse jogo, naturalmente. Vai ter vários outros jogos rolando no dia pagando mais, tendo médias melhores para você fazer as suas entradas, só que as pessoas vão ignorar, porque todo mundo vai querer apostar naquele jogo midiático. Então, quem escolhe um jogo midiático ao invés de um jogo com médias boas dentro de um dia de operações é o cara que conta com a sorte, tá? Já o cara que conta com a competência é aquele cara que abre a grade e ele só vai apostar na final da Champions se ele calcular a média das duas equipes que estão jogando a final e ele vê que tem uma média boa com uma linha boa dentro da casa. Aí o cara tá jogando por competência. Agora, se você tá fazendo a entrada na final da Champions só por hype, porque todo mundo vai assistir, porque você quer torcer pro time A e vai apostar nele para ele ganhar, aí é pura sorte, tá, pessoal? Então, mídia ao invés de média é o fator que diferencia quem opera por sorte e quem opera por competência, beleza? Quem opera com base em médias opera por competência, já quem opera escolhendo os jogos por mídia fica apenas pelo fator sorte, completando o texto aqui exatamente com o que a gente falou, beleza? Eu vou continuar aqui, pessoal, nós vamos passar para o passo 2, porém você que ficou no vídeo até aqui, você vai ganhar um presente nosso agora, tá? Para poder estar fazendo parte do nosso grupo VIP com 20% de desconto. Você vai chamar no WhatsApp DDD 19, número 983-330789 e vai mandar a palavra promoção. Você mandando a palavra promoção, a gente sabe que você vê através desse vídeo, tá? E se você for um dos 15 primeiros a mandarem a palavra promoção, você vai receber um texto lá. Nesse texto vai ter um valor, tá, pessoal? E desse valor a gente vai tirar 20% para você poder estar fazendo parte dos grupos lá com a gente com valor promocional, beleza? O número vai estar nos comentários fixados na descrição para facilitar para vocês chamarem. Chama rapidinho para você ser um dos 15 primeiros e poder estar pegando o nosso grupo lá com valor promocional, com esses 20% de desconto aí em cima do valor do grupo. Agora vamos passar aqui, pessoal, para o passo 2, tá? Que é o planejamento pré, durante e pós.
Aqui, pessoal, eu vou estar explicando aqui para vocês e a gente vai fazer um por um desses itens aqui, tá? O pré, o durante e o pós. A maioria dos apostadores acham que operações se baseiam apenas em colocar saldo, tá? Escolher um jogo, torcer pelo green. Desse modo, você ignora o fator competência e começa a trabalhar somente com o fator sorte, tá? O planejamento é o que mais diferencia um amador de um profissional. Agora eu vou explicar para vocês o pré, o durante e o pós, tá? Como que você vai separar ali a competência da sorte em cada um desses itens aqui. O gerenciamento pré, pessoal. O saldo inicial da banca utilizado e o saldo utilizado por entradas deve ser calculado de acordo com a sua disponibilidade mensal e diária. O que significa isso daqui? Você tem que ter esse valor disponível, pessoal, e esse valor não pode interferir na sua vida pessoal, tá? Você não pode pegar um dinheiro de conta para tentar colocar em apostas esportivas e tentar ganhar. Isso é abominável, tá? Ninguém deve fazer isso de forma alguma. Tem que pagar todas as suas contas, separar o dinheiro para você passear, para você viajar, para você gastar com o que você gosta, tudo. E se sobrar um dinheiro no final, se sobrar algum dinheiro no final e você quiser tentar colocar uma banca para poder tentar crescer ela nas apostas esportivas, aí sim você pode fazer isso. Mas esse valor tem que ser separado de acordo com a sua disponibilidade, como está aqui, tá? Mensal e diária. Os valores devem ser únicos todos os meses para não afetar o gerenciamento e em um suposto mês negativo, a oscilação de valores é o que mais faz os apostadores quebrarem aqui. Então, o que significa esse trecho aqui, pessoal? Quando você muda o valor, esse mês eu coloquei 1.000 de banca, no mês que vem eu coloquei 3.000. Essa oscilação é o que mais faz as pessoas quebrarem, porque vamos supor que nesse mês que você colocou 1.000, você foi bem, você conseguiu 1.500, 1.700, só que no mês que você colocou 3.000, você foi mal, você perdeu 2.000. Então, você vai ter mais perda naquele mês ali que você colocou 3.000 do que ganho no mês que você colocou 1.000, e isso vai afetar completamente o seu lucro a longo prazo, tá? Então, todos os meses tem que ser o mesmo valor que você tem disponível, que você pode colocar ali, beleza? Se você mudar os valores todos os meses, vai precisar contar com a sorte para ser lucrativo no mês onde você colocou valores mais altos e não o contrário, tá? Então é o que eu falei para vocês, se você colocou 1.000 esse mês e 3.000 no mês seguinte, você vai ter que contar com a sorte de ser lucrativo bem no mês que você colocou 3.000, porque se acontecer o contrário, como eu falei para vocês, se for lucrativo no mês que você pôs 1.000 e negativo no mês que você colocou 3, você vai ter perdido a longo prazo. Tá? Se você utilizar todos os meses o mesmo valor, a sua competência em acertar mais do que errar vai ser o que vai definir o lucro final. Então, você colocando todo mês ali o mesmo valor, você para de contar com o fator sorte de ter que lucrar exatamente no mês que você colocou mais, né? Aí vai entrar a sua competência de acertar o maior número de entradas para aí sim você ser lucrativo. Aqui, pessoal, no quarto passo, gerenciamento ao vivo, tá? Cash out, para quem não conhece essa palavra aqui, é o encerramento que você faz nas entradas ali em andamento. O gerenciamento com o andamento dos jogos é extremamente importante. Assistir aos jogos e saber a hora de encerrar uma entrada é essencial, pois os gols e acontecimentos durante o jogo mudam a dinâmica da análise pré-live. Então, tudo aquilo que você analisou antes do jogo começar, ele pode mudar. Pode sair um cartão vermelho no primeiro tempo e mudar completamente. Tá? Quem só faz a entrada e aguarda o final do jogo sem acompanhar, está ignorando o fator competência e usando somente o fator sorte. Tá? Eu escrevi sorte aqui, tá errado, deixa eu corrigir, ó, fator sorte. Beleza? Então, se você somente faz a entrada e sai, não acompanha o jogo, não vê o jogo, você está contando somente com o fator sorte, tá? Agora a pessoa que está fazendo com profissionalismo, ela faz a entrada, ela acompanha, ela vê o que está acontecendo, ela vê o momento de encerrar, ela vê o momento que é a hora de abrir mão da entrada, ela vê o momento que a entrada já inflacionou a um ponto. Tem muita gente que toma head no seguinte, pessoal, porque não acompanha o jogo. O cara faz a entrada para sair mais que 10,5 cantos asiáticos no jogo. Ele faz a entrada pré-live antes do jogo começar. O jogo tem 9 escanteios no primeiro tempo. Aí o cash out da entrada, o cara colocou 100 na entrada, a entrada já está pagando 196, 197, e o retorno final é 200. O cara não encerra. Aí o segundo tempo acontece, não acontece nenhum escanteio, o jogo acaba com 9, o cara perdeu a entrada. Tudo por quê? Porque ele não acompanhou. Isso acontece muito, tá, pessoal? Então, vai diferenciar aí fator sorte de competência, você está assistindo a partida e fazendo o encerramento dela, da entrada na hora certa. O quinto passo aqui, pessoal, o que fazer depois que eu lucrei? Esse aqui é o pós, né? A gente viu o pré, o durante, né, que foi agora do cash out, e o pós. Esse ponto aqui é muito importante, é muito importante que você faça isso que está escrito aqui, tá, pessoal? Muitas pessoas acham que a parte difícil nas apostas esportivas é lucrar. Porém, a parte que 90% dos apostadores mais têm dificuldade é no que fazer após lucrar. Se você é apostador e você quer ser um profissional, tá? Se você quer ser um profissional, preste muita atenção nisso daqui. Se você é apostador, deve obrigatoriamente ter uma conta bancária com Pix cadastrado apenas para recebimento. Então você vai criar uma conta lá e vai ter um Pix para recebimento e você retirar toda a opção de acesso online dessa conta.
Se tirar ali o seu login do aplicativo, você só vai ter o login para poder conferir, né, se o seu Pix está funcionando. Você manda um Pix de R$1 para lá para ver se realmente caiu. Caiu, a conta está apta para poder receber o Pix. Perde todos os acessos dessa conta aí, tá? Erra a senha 3 vezes lá para bloquear, para você não conseguir entrar, tá? Então você retirar todas as opções de acesso online a essa conta para que você não consiga retornar o dinheiro para a banca em momentos de impulso, tá? Todo mundo tem um momento ali de impulso, né? De não, quero recuperar o que eu perdi, ou então quero colocar mais para poder lucrar mais. É nesse momento que todo mundo devolve o dinheiro para a banca, beleza? Então faça isso, perca o acesso da sua conta aí, deixa ela somente com o Pix cadastrado lá para receber, porque aí para você desbloquear essa conta, para você mexer no dinheiro, você vai ter que ir no banco, e até você ir no banco para resolver tudo isso, já passou aquele seu impulso de querer recuperar o dinheiro, de querer apostar. Isso daqui é um mecanismo de defesa muito bom para quem quer ser um apostador profissional. Colocar o lucro de volta na banca é abandonar a competência e tentar contar com a sorte o tempo todo, tá? Então, se você lucrou no dia, mandou dinheiro para sua conta, passou uma hora, você fala, não, vou pegar o dinheiro, vou pôr na banca de novo para tentar lucrar mais, aí você vai abandonar a competência de lado e vai ficar somente com o fator sorte o tempo todo, beleza? O sexto passo aqui, pessoal, escala semanal definida. Apostadores profissionais determinam no começo de todas as semanas quais dias ele vai operar e quantos jogos serão utilizados no dia. Apostadores amadores abrem o site de hora em hora procurando algo para apostar. Esse fator separa quem opera com competência e quem opera dependendo apenas de sorte. Então, se você abre de hora em hora e qualquer coisa que você vê lá, você coloca seu dinheiro, muito obviamente você vai ficar dependendo somente de sorte. Agora o cara que separa a semana dele, ele já vê a grade toda da semana, quais jogos vai ter, quais equipes têm as melhores médias para ele utilizar ali dentro daquela semana, e ele somente abre o site para poder fazer aquelas entradas, fazer o encerramento e acabou. Esse cara vai contar com o fator competência dele, tá? Das análises pré, das análises durante o jogo rolando, e não só com o fator sorte de ficar entrando no site toda hora, colocando alguma coisa lá e torcendo para essa coisa acontecer. Então isso daqui separa muito o competente do cara que depende da sorte o tempo todo. E o sétimo e último ponto aqui, pessoal, que é muito importante também, é a paciência em dias de perda. Dias de perda são completamente normais em apostas esportivas, independente de qualquer análise que fizermos. Muitas vezes vemos equipes fracas eliminando equipes fortes em jogos históricos e memoráveis. Porém, o que difere quem é competente e quem conta somente com a sorte é como cada um lida com o dia de perda. Quem coloca mais saldo no dia procurando qualquer outro jogo para recuperar usa somente o fator sorte. Quem fecha o site e espera o dia seguinte para começar tudo de novo seu planejamento, respeitando as análises médias, usa o fator competência. Beleza? Então, se você é um cara que quando você perde, você fica nervoso, você coloca mais dinheiro lá e já joga no próximo jogo que está rolando ali para poder tentar recuperar, você vai ficar com o fator sorte para sempre. Você vai ficar toda vez tentando a sorte de recuperar, tentando a sorte de recuperar. Se você aceita ali o seu dia de perda, fecha o site e somente no dia seguinte você começa de novo o seu planejamento com calma, com cautela, utilizando os jogos que você separou, aí sim você vai usar o fator competência para mais acertar do que errar. Beleza, pessoal? Em apostas esportivas, é óbvio que toda entrada que você fizer tem o fator sorte também, tá, pessoal? Não é só o fator competência, tem o fator sorte por quê? Porque a gente não entra em campo, a gente não garante o resultado. Você pode fazer uma entrada que o time vai fazer um gol no jogo, esse time pode sofrer 3 pênaltis e perder os 3 pênaltis no jogo e esse gol não sair. Isso é o fator sorte. Só que quando você analisa, quando você estuda, quando você tira as médias, você vai ter muito mais fator competência na sua mão do que o fator sorte, tá? O cara que simplesmente abre o site, faz qualquer coisa e sai de lá, ele é 100% sorte. Você que analisa, você que estuda, que tira médias, que analisa comportamento de equipe, que analisa comportamento de jogo, você que sabe qual que é aquele jogador que vai forçar o cartão. Por exemplo, o cara vai ter um clássico daqui 2 rodadas. Então, na próxima rodada, se ele está pendurado, o cara vai forçar um cartão para ele tomar, para ele não jogar o próximo jogo e no clássico ele voltar limpo, né, de cartões, ele poder jogar o clássico com 0 cartões. Tudo isso, pessoal, essas análises diferenciam o cara que é competente do cara que só simplesmente escolhe um jogador aleatório põe lá para ele tomar um cartão por sorte, tá? Então, tudo isso é fator competência. E o fator sorte é simplesmente o cara que abandona tudo isso daqui que a gente explicou para vocês, o cara que ignora tudo isso daqui, ele vai ficar jogando pro resto da vida no fator sorte e dificilmente esse cara vai ter algum tipo de resultado aí, beleza? Então, essa foi a minha resposta para essa pergunta, tá, pessoal? Se a aposta esportiva é sorte ou competência, expliquei para vocês que sempre tem o fator sorte também, só que o fator competência, ele vai de você. Você que vai dosar, vai decidir o quanto de competência você vai colocar dentro das suas entradas, fazendo tudo isso daqui que eu expliquei para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que seja produtivo e válido isso daqui para vocês. Até o próximo vídeo aí, valeu!